Essa conversa de dizer uma vez salvo, salvo para sempre, isso é história do diabo. História do diabo. Sabe por quê? Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 3, do verso 8 ao 12, o escritor, alguns dizem que é Paulo, mas isso não importa. O escritor vai nos advertir de algo muito sério. Ele diz: olhem, cristãos, ele está falando com cristão, ele está falando com ímpio, renascidos de Deus, selados pelo Espírito, tenham cuidado para que vocês não se apartem de Deus, para que vocês não endureçam o seu coração. E isso é resistir ao Espírito. Cuidado, porque você pode perder a sua salvação com esse evangelho de patifes por aí. Esse evangelho que é como se fosse um algodão doce, um entretenimento para agradar a criança. E isso não existe. Isso não vem de Deus. E ele diz: assim, se você é de dura cerviz, incircunciso de coração, insensível de coração e de ouvido, e que resiste ao Espírito Santo, ele diz: vocês se igualam aos seus pais, aos seus descendentes. E aqui eu quero dizer: se você teve um pai na sua vida que foi um blasfemo, que foi um homem que sempre rejeitou a igreja, que sempre rejeitou a Cristo, ele até batia nos cristãos, se fosse possível. Se você vive uma vida cristã de mentira, de fachada, você vai para o inferno como ele foi. Certo? Por quê? Se não houve um arrependimento verdadeiro, ele foi para lá. É o que a Bíblia diz. E se você não tiver um arrependimento verdadeiro, não viver o evangelho que Cristo deixou aqui, há condenação para você através das Escrituras. Não, esse evangelho não existe. Um evangelho que é só de algodão doce, parece um parque de diversão, é um palanque de palhaço, todo mundo ri, todo mundo pula. Não! O evangelho que Cristo nos deixou, ele nos chama para carregarmos a cruz. Ele nos chama para negarmos a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas paixões, nossas inclinações. O evangelho de hoje prega um homem sem pecado e um Deus sem ira. Isso não existe. O homem continua em seu pecado e Deus continua irado. Sabe o que é que diz em Lucas capítulo 12? Lucas capítulo 12 ele vai dizer: se o Senhor da casa vier, voltar para casa e encontrar o seu servo vigiando, bem-aventurado será esse servo. Mas se porventura esse servo for encontrado dormindo, bêbado e batendo nos funcionários, ele será castigado com muitos açoites. Sabe o que ele está falando aí, irmãos? Inferno. É do inferno que ele fala. Não, Mateus, mas Jesus é amor, é verdade, só que o amor que nós estamos falando por aí é um conceito errado. Porque o verdadeiro amor de Cristo, a verdadeira declaração do seu amor foi feita lá na cruz. Uma declaração de amor sem palavras. Ele foi moído, esmagado, aniquilado, destruído por causa do meu e o seu pecado. E agora nós queremos viver essa vida de balela, de profetar daqui, profetar dali, e Deus vai te dar a chave de avião, chave de casa, você não pode adoecer, porque senão você está em pecado. Isso não existe. Esse evangelho é furada, é um barco furado. Sabe para onde vai? Não vai para o fundo do rio, não. Vai para o fundo do inferno. Nós precisamos de homens com coragem, mulheres cheias de fé e verdadeiramente cheias do Espírito Santo para pregarem estas palavras. Vai ficar com raiva de mim? Não tem problema. Agora veja se o que eu estou falando condiz com o que está nas Escrituras. Isso é muito simples de entender. Esse evangelho não nos salvará, esse evangelho não nos levará para o céu. Esse evangelho tirará a coroa da vida das nossas cabeças, tirará as vestes reais que o Senhor preparou para nós e nos jogará no buraco mais fundo que existe, do Hades. Será que você não consegue entender essas coisas?
Será que é mais fácil você ouvir uma menina que prega sobre melancia em cima do púlpito do que um pregador que fala das Escrituras? Será que é mais fácil você ouvir um palhaço em cima do púlpito ficar desmunhecando, falando que tem chave disso, chave daquilo, e a palavra de Deus não ser exposta? Esse evangelho vai nos destruir. Sabe, irmãos, alguns anos atrás eu ouvia muito que no Brasil seria a fonte de um avivamento. Não, isso não existe. E pode ser até que sim, um avivamento, mas um avivamento da carne, um avivamento espiritual, mas maligno, um avivamento que tem mais filosofias humanas do que o verdadeiro evangelho de Cristo. Tem mais carnalidade do que presença do Espírito Santo, da maneira que deve ser. É por isso que vivemos esse inferno nesse país. Por que o país está desse jeito? Cheio de homicidas, cheios de ladrões, cheios de tanta prostituição, tanta droga, tanta coisa. Ah, Mateus, isso é a presidência. É não. Isso é por causa da minha omissão. Isso é por causa da sua omissão. Porque a palavra de Deus diz que a nação cujo Deus é o Senhor, ela é bem-aventurada. Jeremias 17, versículo 7, ele diz: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, a cruz de Cristo nos chama para o arrependimento. A cruz de Cristo nos chama para a renúncia. Renunciarmos a essa carne desgraçada. Renunciarmos os nossos pecados. Nos arrependermos. Pararmos de tanta intriga, de tanta mentira, de tanta falcatrua, de tanto roubo, tanta ladruagem. E ainda chegar na igreja e ficar tomando santa ceia. Isso é uma palhaçada. Sabe o que é que John Stott disse? Ele disse: as pregações começaram a ser mudadas quando as pessoas pararam de querer matar os pregadores. Como assim, Mateus? Pois é, João Batista pregava arrependimento, mataram ele. Pedro e os apóstolos pregaram o arrependimento, mataram eles. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio para dar a salvação. Já estava predestinado que ele ia morrer, mas as pessoas que o mataram, elas responderão no dia do juízo. Esse evangelho é um evangelho falso. Está levando muitos crentes para a perdição. É o evangelho de Pix de 100 mil reais. É o evangelho de um carro de quase 300 mil reais. É o evangelho que me leva para viagens para a Europa. É o evangelho que me leva às alturas, ao gozo nessa terra. Mas é o evangelho que não me leva para o céu. Engraçado, né? É o evangelho que me dá tantas coisas. O evangelho que me leva para tantos lugares. Mas não me dá o céu. Não me dá o Espírito Santo. Não me dá a intimidade e a salvação que eu preciso. Para mim não serve. Isso é um alerta. Para que venhamos a entender que estas escrituras, essa palavra, ela é inerrante, infalível, invencível. E que nós devemos examinar o que está aqui. E mais do que isso, viver o que está aqui. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E que venhamos a entender que só o Senhor é Deus. Só Ele merece honra e glória. Mas que se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não nos atentarmos a olhar para as Escrituras, é um mapa do céu. Aqui está a bússola que aponta para o céu. Se nós não olharmos para o que está aqui, o Deus de Deuteronômio 4:24 virá nos buscar. Quer saber o que está escrito lá? Vá ler.
Deus abençoe.